Olá, pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Michele e estou aqui hoje para mais uma aula de Química 1. Hoje nós vamos abordar o módulo 19, que fala sobre as interações intermoleculares. Bom, então vamos começar definindo, o que seria uma interação interatômica, né? Então, essas interações são forças de atração entre as moléculas, que as mantêm unidas umas às outras no estado sólido e líquido. Bom, para começar, é muito importante, entender a diferença, dessas interações intermoleculares que a gente vai ver hoje para as ligações químicas, que a gente viu anteriormente, quando viu ligação iônica, covalente, metálica, Qual a diferença? As ligações químicas, ela ocorre entre os átomos, a fim de formar uma molécula. Já essas interações, ela ocorre entre moléculas diferentes, tá? Por exemplo, se a gente pegar uma molécula de HCl, tá? A ligação, HCl feita, dentro dessa molécula do hidrogênio com cloro, vai ser o quê? Uma ligação covalente, que ocorre entre eles. Já agora a gente vai estudar, a interação que essa molécula, por exemplo, de HCl, pode ter com outra molécula, ok? E outra questão é a questão dos estados físicos aqui, sólido. Por que só entre o sólido e o líquido? A gente vai ver agora no próximo slide. Então, para a gente saber, como é que as moléculas elas interagem entre si, primeiro a gente tem que ver, como que elas estão sendo organizadas e a maneira como elas estão se atraindo, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha agora nos três estados físicos, começando pelo estado gasoso. O que a gente observa aqui pela figura? Vocês estão vendo que as moléculas estão bem afastadas umas das outras, tá vendo? Se comparado ao líquido e ao sólido. Então, ó, as moléculas se encontram bem afastadas com grande grau de desordem, Então, elas não seguem uma ordem ali. Não há praticamente atração entre as moléculas. Então, é por isso que no slide anterior a gente fala que as interações vão ocorrer nos estados sólido e líquido. Por quê? Porque no estado gasoso, como as moléculas ficam tão afastadas, não ocorre uma interação entre elas, ok? Aí no estado líquido, vocês podem observar que as moléculas estão mais unidas do que no gasoso, mas estão mais afastadas do que no sólido, Então, o líquido é o estado intermediário, certo? Então, as moléculas se encontram um pouco mais organizadas, com um grau de liberdade de movimentação um pouco menor. A atração é forte, Então, aqui no gasoso, as moléculas, elas se movimentam de forma livre. Aqui a movimentação já é mais restrita um pouco. No sólido, a gente vai ver que as moléculas, olha aqui, ó, elas se encontram bem mais organizadas, com um grau de movimentação ainda mais reduzido, ou seja, é muito difícil elas conseguirem se movimentar ali, tá? A atração é extremamente forte, sendo dos três estados a maior possível, Então, no estado sólido é que essa interação é mais forte, Então, faz isso com que a gente tenha uma estrutura mais rígida, Mais dura, tá? Então, a gente começando a falar das interações. Primeira interação é a dipolo induzido, tá? Não está escrito errado não, tá, gente? É assim mesmo. Dipolo induzido, ou a gente também pode chamar apenas de dipolo induzido, tá? Também conhecida como Van der Waals ou forças de London, tá? Então, todos esses aqui são sinônimos
para esse tipo de interação, tá? Ela vai ocorrer entre moléculas apolares, né? Lembra quando a gente viu o que é uma molécula apolar? Né? Aqui, por exemplo, olha, nós temos H2, então é um hidrogênio ligado a outro hidrogênio, né? Os dois possuem a mesma eletronegatividade, então nenhum dos dois ele puxa, né? Eles têm a mesma o que é eletronegatividade? Vamos voltar lá. Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair elétrons, né, para si. Como aqui a gente, por exemplo, né, no H2, no O2, nós estamos falando de moléculas que possuem o mesmo elemento, né, já que são substâncias simples, H2, um H com outro H. Oxigênio, O2, um oxigênio com outro oxigênio. Então, são elementos que possuem a mesma eletronegatividade. Então, eles vão puxar os elétrons com a mesma força. Então, acaba que não vai ter esse deslocamento da nuvem eletrônica, certo? Então, não vão formar polos positivos nem negativos, tá? No CO2 também a gente viu que é uma molécula apolar, né? A gente tem o carbono, né, o elemento menos eletronegativo, e os dois oxigênios na ponta, que vão puxar mais esses elétrons. Mas um puxa de um lado, o outro puxa de outro, com a mesma força, ou seja, vai acabar que esses elétrons, eles não vão se deslocar, né? Então, com isso, não vai haver formação de polos, tá? Então, vocês podem observar até pelo nome, né, de polo induzido. Então, está falando aqui que é uma indução até que ocorre, né, da interação de tão pequena, né, que ela é. Aí depois nós temos dipolo permanente. Olha aqui como o nome, né, dipolo permanente. Você já imagina, né, que é uma interação mais forte, né? Já é uma coisa permanente. Dipolo permanente ou dipolo. Vai ocorrer entre moléculas polares, né? Qual a diferença? Nas moléculas polares, a gente tem o deslocamento dos elétrons e esse deslocamento dos elétrons vai ocasionar em cargas efetivas, né? Em cargas positivas e em cargas negativas, certo? Aí depois nós temos a segunda interação, que é a dipolo permanente, ou também chamada apenas de dipolo-dipolo, tá? Essa, já começar pelo nome, gente. A gente já pensa, olha, dipolo permanente, né? Então, a gente já imagina que essa ligação já seja uma interação mais forte, né? Algo permanente, tá? E essa interação, ela vai ocorrer entre moléculas polares. E a gente já viu na aula passada, né? Quando que a gente tem moléculas polares, né? As moléculas polares, elas vão ser polares, na verdade, né? Quando a gente tiver, né, esse deslocamento, né, da nuvem eletrônica devido à diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, certo? Então, os dipolos atraem-se pelos polos opostos, né? Que a gente sabe, né, que os opostos se atraem. Então, o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo da outra. Então, aqui, olha, a gente tem uma ilustração mostrando a carga parcial, né? O que vem a ser essa carga parcial? Por exemplo, vamos dar uma olhadinha na tabela periódica que eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, se a gente pegar o primeiro exemplo, né, da interação de polo, é o HCl. Então, se a gente olhar aqui, olha, para a eletronegatividade, ó, a eletronegatividade está sendo mostrada aqui, tá? Então, a eletronegatividade do hidrogênio, 2,1. A eletronegatividade do cloro, 3. Ou seja,
o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Então, o que o cloro vai fazer? Ele vai conseguir puxar mais para ele, né, a nuvem eletrônica. Então, a partir do momento, né, que os elétrons estiverem mais próximos, né, de um determinado átomo, de um determinado elemento, ele vai adquirir uma carga parcial negativa, né? Enquanto o outro átomo, né, que o elétron se distanciou, vai ficar com uma carga parcial positiva, né? Essa carga parcial positiva, por sua vez, vai atrair a carga parcial negativa, tá vendo? Das outras moléculas. Então, esse tracejado aqui está representando as interações intermoleculares. Tá vendo? Aqui nós temos uma molécula, né? Aqui temos outra, né? E elas estão fazendo interações, né? Ou seja, estão fazendo interações entre elas, ou seja, estão fazendo interações intermoleculares, tá? Vamos agora para o terceiro tipo de interação, que é a ligação de hidrogênio, né? Antigamente também era chamada de ponte de hidrogênio, mas essa nomenclatura aqui já caiu em desuso, né? Mas como vocês ainda podem encontrar, né, essa nomenclatura ainda em alguns materiais, eu mantive o nome, tá? Mas atualmente o nome correto é ligação de hidrogênio, né? A ligação de hidrogênio, ela é um caso especial, né, da atração de polo, né? E por que isso? Porque a ligação de hidrogênio, ela vai ocorrer quando tiver o hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, né? Que a gente diz que é o hidrogênio ligado à buzina do caminhão, que é o caminhão faz o quê? Fom, né? Fom. Então, só para decorar, né? Então, é flúor, oxigênio e nitrogênio, Fom, tá? E por que esses três átomos? Porque se vocês olharem na tabela periódica, esses átomos são os mais eletronegativos, né? Eles têm uma eletronegatividade muito forte, ou seja, eles vão atrair os elétrons com muita força, tá? Então, a ligação de hidrogênio é considerada a interação mais forte, tá? Né? Dessas três interações, ela é a mais forte, tá? Por conta dessa eletronegatividade alta desses átomos, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês, olha, temos a interação de moléculas de HF. Então, o flúor é mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons, vai ficar com o quê? Com uma carga parcial negativa, né? O hidrogênio, por sua vez, vai ficar com uma carga parcial positiva. Então, se ele está com uma carga parcial positiva, ele vai atrair o quê? Uma carga parcial negativa, tá? Então, a gente observa aqui, olha, as interações, né, dos positivos com os negativos, tá? Das cargas parciais positivas com as cargas parciais negativas, tá? Aqui, olha, da molécula de água. Então, ó, a gente tem aqui, ó, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Então, o oxigênio vai estar fazendo a interação com a outra molécula de água, né, por um hidrogênio, né? Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai ficar com a carga parcial negativa, então ele vai atrair quem tem carga parcial positiva, né? E na molécula de água, quem tem carga parcial positiva é o hidrogênio, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho com relação às propriedades, tá? A gente tem a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, né? E o que acontece, né, nessa temperatura? Essas temperaturas, lembra, são as temperaturas que ocorre a mudança de estado físico da substância. E a gente viu, né, que no caso, quando aqui, ó, para uma substância atingir o seu ponto de ebulição e passar para o estado gasoso, é necessário que ocorra o rompimento das suas forças intermoleculares. Por quê? A gente viu, né, que o sólido, né,
as interações ficam bem juntinhas, né, bem rígidas. No líquido, né, elas já ficam um pouco mais afrouxadas e já tem um pouquinho de movimentação, né, a proximidade, né, já é uma proximidade intermediária, e no gasoso já fica bem espaçado e praticamente não ocorre essa interação. Então, é isso que está sendo falado aqui, que para a molécula passar, né, para a substância passar para o estado gasoso, né, vai ocorrer esse rompimento dessas forças. Então, o que acontece? Para a gente conseguir romper essa força, você tem que elevar muito a temperatura, né? Quando essa força for, quando essa interação for muito forte, é necessário você dar muito calor ali, aumentar muito a temperatura para você conseguir romper essa ligação. Então, quanto mais forte, né, for, né, a atração entre as moléculas, maior vai ser o ponto de ebulição da substância, tá? E também, quando a gente tiver, por exemplo, substâncias com a mesma interação, e aí, como é que você vai fazer para saber quem é? Né? Qual vai ter o maior ponto de ebulição? Aí a gente vai levar em consideração a massa da molécula, tá? Que aí o que tiver a maior massa vai ter o ponto de ebulição maior, tá? E então, já que quanto maior a atração, né, a interação, maior vai ser o ponto de ebulição, eu tenho aqui, ó, aumento da força das interações intermoleculares. Então, a gente viu, né, que a dipolo induzido é a mais fraca de todas. Depois, a gente tem a dipolo-dipolo, né, que é a intermediária. E, por último, as ligações de hidrogênio, que são as mais fortes. Então, esse aqui, né, é a ordem crescente de força e também a ordem crescente do quê? Do ponto de ebulição, já que quanto maior a força, maior o ponto de ebulição, ok? Bom, agora aqui eu coloquei um quadrinho que engloba, né, além das interações, aquelas ligações também que a gente viu, né, em ordem crescente de força. Então, a gente começa, né, pela interação mais fraca, né, que é dipolo induzido. Depois, a gente vai para dipolo-dipolo. Depois, é a ligação de hidrogênio, né, que é a interação mais forte. Depois, aí a gente vem para a ligação iônica. E depois, para a ligação metálica. Então, a ligação metálica é a mais forte de todas, ok? Bom, eu peguei aqui agora dois exemplos, né? Retirei dois exemplos da apostila para a gente dar uma olhadinha e analisar, tá? Então, o primeiro exemplo, né? A gente tem aqui, olha, as três substâncias, CH4, C2H6 e C3H8. As três são hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São substâncias formadas por hidrogênio e carbono, né? E as substâncias, né, hidrocarbonetos, né, formadas por hidrocarbonetos, são substâncias apolares, tá? Então, a gente observa aqui o seguinte, então são três moléculas apolares. Então, se a molécula é apolar, qual vai ser o tipo de interação que vai ocorrer aqui? Dipolo induzido, né? Então, as três aqui possuem a mesma interação. Então, como é que a gente vai, né? Como se justifica, então, essas diferenças de ponto de ebulição? Lembra que eu falei? Então, quem tiver a maior massa, né, quando for a mesma interação, né, o critério de desempate, a maior massa, o composto que tiver a maior massa vai ter o maior ponto de ebulição, né? Então, a gente observa aqui, ó, massa 16, 30 e 44. Então, o que tem o maior ponto de ebulição é o C3H8, tá? Preste atenção que aqui é sinal negativo, né? Então, quanto mais perto do zero, maior é. Então, olha, o menos 44 é o que tem o maior ponto de ebulição. Aliás, o que tem massa 44 com ponto de ebulição menos 42,
né? Então, é o maior ponto de ebulição. Depois nós temos o C2H6 com massa 30, ponto de ebulição menos de 89. Depois o CH4, que é o que tem a massa menor, então ele também tem o ponto de ebulição menor dos três, né? Menos 161,5. Então, ó, note que todas as substâncias têm o mesmo tipo de interação intermolecular, né? Que é dipolo induzido, de modo que quanto maior a massa molecular, maior o ponto de ebulição. E aqui a gente tem um segundo exemplo, olha, aqui nós temos 4 substâncias, são moléculas polares, né, todas elas, mas o que a gente observa aqui? Né? Todas são polares. Ah, tá, professora, então se todas são polares, todas elas vão ser de polo. Opa! Aqui, ó, temos a água, lembra? Hidrogênio ligado ao FON, fluoroxigênio ou nitrogênio. Quando for um desses 3 casos, não é de polo, é o quê? Ligação de hidrogênio. E a gente viu que a ligação de hidrogênio é a mais forte que tem, né? E quanto mais forte for essa interação, maior é o ponto de ebulição. Então, isso justifica o quê? Apesar da massa da água ser pequena, o ponto de ebulição dela, olha, é muito mais alto do que os outros. Por quê? Porque a interação intermolecular, né, que ocorre, né, entre as moléculas de água é muito mais forte do que ocorre entre os outros, né? Então, aqui, ó, os outros, né, esses 3 aqui, são interações de polo. Então, aqui, né, a gente vai ter que observar através da massa. Então, ó, esse aqui tem a massa maior, 130, então, ó, o ponto de ebulição maior, ó, mais próximo de 0, negativo. Esse aqui vai ter, ó, um ponto de ebulição, tem a massa menor, então, ponto de ebulição menor, e esse aqui tem a massa menor ainda, ponto de ebulição menor, tá? Então, ó, note que com a exceção da água, o ponto de ebulição cresce com a massa molar. Isso acontece porque a interação intermolecular na água é do tipo ligação de hidrogênio, a mais forte. E em todos os outros é do tipo de polo. Nesse exemplo, pode-se perceber quão forte são as ligações de hidrogênio, né? Vocês observem que o ponto de ebulição da água, né, é muito maior do que, né, essa aqui, né, que tem o ponto de ebulição segundo maior, é menos 2 para 100, olha como a diferença é grande, né? Bom, agora a gente vai falar sobre a solubilidade das substâncias, tá? A polaridade, além de ser importante, né, para a gente poder determinar o tipo de interação que vai ocorrer entre as moléculas, ela também é importante para determinar, né, se as substâncias vão ser miscíveis ou não, ou seja, se elas vão se misturar ou não, tá? A gente tem a seguinte regrinha, que diz o seguinte: semelhante dissolve semelhante, ou seja, substância polar dissolve substância polar, substância apolar dissolve substância apolar, tá? Então, temos aqui, olha, alguns exemplos. Ó, água e sal. Água e sal se misturam? São solúveis? Sim, né? Então, o que significa? A gente já viu que a água é polar, não é? Se o sal é solúvel na água, significa o que então? Que ele também é polar, certo? O sal iônico pode ser considerado uma polarização extrema, né? Porque quando a gente está falando de compostos iônicos, eles são polares, bastante polares, tá? Água e álcool, no caso aqui o etanol, são solúveis, pois ambos são polares. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre o álcool, né? Sobre o etanol daqui a pouco, né? Mas ele tem ele é uma substância, né? Que é bastante polar, tá? E como a água é polar, então eles vão ser solúveis, vão se misturar, vão ficar numa única fase,
né, que a gente olha e não consegue diferenciar um do outro. Água e tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono, professora, sei lá. Eles são immiscíveis. Se eles são immiscíveis, significa o quê? Que eles não se misturam. Se eles não se misturam e a gente sabe que a água é polar, significa então que o tetracloreto de carbono é o quê? Apolar, né? Gasolina e óleo. Óleo se mistura com a água? Não. Gasolina se mistura com a água? Também não. Gasolina, ela é hidrocarboneto, né? Como eu acabei, né, falei anteriormente, que hidrocarbonetos são apolares. Se o óleo também, né, não se mistura com a água, significa que o óleo é o quê? Apolar. Então, se nós temos duas substâncias que são apolares, elas vão se misturar, ou seja, elas vão ser miscíveis, tá? Certo? Então, continuando ainda na questão da solubilidade das substâncias, a presença de fases em uma mistura pode ser explicada pelos diferentes tipos de interações entre moléculas das substâncias que a compõem, né? E o que vem a ser fase mesmo, né? As fases, né? É quando a gente consegue ver e diferenciar, né? Por exemplo, aqui, olha, nesse recipiente, eu tenho benzeno e tenho óleo. Mas eu olho para o recipiente, aparentemente tem uma coisa só, ou seja, tem uma única fase, né? Apesar de ser uma mistura, né? Mas você olha, acha que só tem uma substância aqui, tá? Já aqui, ó, água e óleo, você consegue diferenciar os dois, tem duas fases. Água e benzeno, você consegue ver os dois, então tem duas fases aqui também, né? Então, dependendo da polaridade, né, das substâncias que compõem, né, a gente pode ter dentro de uma mistura várias fases, tá? Então, moléculas da mesma substância ou com mesma polaridade tendem a se agrupar e a interagir entre si, né? Já que semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, né? Como a gente já falou, e eu destaquei aqui, ó, de amarelinho. Enquanto as moléculas que apresentam diferentes polaridades não interagem, formando as fases visíveis em uma mistura, né? Como eu falei. As interações que ocorrem entre moléculas ao se misturar substâncias de mesma polaridade são similares. Como consequência, elas são miscíveis entre si, né? Ou seja, elas vão se misturar, vão se solubilizar, se tornando assim misturas homogêneas. O que é uma mistura homogênea? É aquela que tem uma única fase, né? Como aqui o benzeno e o óleo. O óleo, então, o óleo a gente já viu, né? Se o óleo a gente sabe que ele não mistura com a água e a gente sabe que a água é polar, né? Então o óleo vai ser apolar. Se o benzeno está misturado com óleo, então significa que o benzeno também é apolar, né? Assim como o óleo, então por isso eles se misturam, tá? Já aqui, ó, água e óleo, como a gente já falou, e água e benzeno, né? Se o benzeno a gente viu aqui que ele é apolar, na presença da água, ele não vai se misturar, né? Então, vai ser formada uma mistura com duas fases, ok? Bom, agora nós vamos começar a falar, né, sobre a questão dos sabões, sabonetes, detergentes, né? Vocês já devem ter reparado que muitas vezes a gente está com alguma sujeira na mão, né, e tenta, né, tirar essa sujeira com água, por mais que você esfregue a mão, não sai. Aí você vai, né, pega um pouquinho de sabonete ou coloca um pouquinho de detergente na mão, né, e aquela sujeira sai até com uma certa facilidade, certo? Então, agora com esse conteúdo que a gente aprendeu agora
você é capaz de entender, né, o que acontece, né, o que acontece nesse caso, né, para a gente poder depois conseguir tirar essa sujeira com facilidade? Então, isso acontece por quê? Porque a água é uma molécula polar, né? Já sabemos. Enquanto essas sujeiras são apolares. Então, se a água é polar e a sujeira, né, que a gente está na mão é apolar, a água não vai conseguir, a água e a sujeira, né, não vão solubilizar, não vão se misturar, então a sujeira não vai sair da sua mão. Em contrapartida, quando você coloca um detergente, um sabão, o que vai acontecer? Por que você vai conseguir? Porque o sabão, né, enfim, sabonete, detergente, eles são substâncias, né, que apresentam um caráter que tem uma parte polar e uma parte apolar, tá? No próximo slide eu vou mostrar para vocês a estrutura, mas então o que acontece? Por conta disso, por eles terem uma parte polar e uma parte apolar, o detergente ele consegue limpar, né, as sujeiras que são apolares, mas ele, por conta dessa parte polar que ele tem, ele também consegue ter uma interação com a água, tá? E o detergente, por ter essa parte polar e essa parte apolar, né, substâncias que têm, né, essas duas partes, a gente diz que ela possui um caráter anfifílico, tá? Então, o caráter anfifílico, quem tem, são as moléculas que apresentam uma parte polar e uma parte apolar, tá? Por isso, quando todos esses compostos estão em contato, é possível que a água carregue as moléculas de sujeira juntamente com as de sabão, né? Então, a água vai conseguir carregar, né, a sujeira junto com o sabão, justamente por causa desse caráter anfifílico do sabão, por essa parte polar e essa parte apolar, tá? Bom, então continuando ainda, né, falando sobre os sabões e detergentes, a gente tem aqui, olha, uma estrutura, né, de um detergente. Então a gente observa que nós temos aqui, olha, a parte apolar, ó, vocês observem aqui, ó, C12H25. Então aqui a gente tem hidrocarboneto. Aqui, ó, essa parte aqui ainda continua sendo só de carbono e hidrogênio. Então, o detergente ele tem uma parte apolar muito grande, né? Vocês estão vendo aqui a quantidade de carbono que tem. Então, essa cadeia, né, é uma cadeia muito longa com muitos carbonos. Então, quanto mais longa for a cadeia carbônica, mais apolar a, a substância vai ser, né? Então, a parte apolar do detergente é muito grande. Mas a gente também tem aqui, ó, a parte polar, né? Essa parte polar, né, a gente recebe o nome de hidrofílica, né, ou seja, ela tem afinidade com água, né, já que é polar, e a parte apolar, né, que não tem afinidade com água, recebe o nome de hidrofóbica, né, hidrofóbica, ou seja, fobia, né, de água, medo de água, digamos assim, né, ou seja, não se mistura com a água, tá? Então, a parte apolar hidrofóbica, a parte polar hidrofílica, tá? O etanol. O etanol, ele também tem uma partezinha aqui, ó, apolar, mas vocês observem, né, que é uma parte pequena, só tem 2 carbonos, né? E tem aqui, ó, a parte polar, tá? Então, o etanol tem uma parte polar e outra polar, ou seja, uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Por isso, ele é miscível na água, ou seja, ele se mistura com a água, como a gente viu, pela parte polar. E ele também é miscível na gasolina, né? A gasolina, né, que a gente coloca, né, nos automóveis, ela tem um pequeno percentual de álcool, né?
E você, olhando o líquido, parece que é uma substância pura, né? Por quê? Porque tem ali uma única fase, mas é porque o álcool ele está ali dissolvido na gasolina, certo? Então, essa parte polar, essa parte apolar, né, do álcool, faz com que ele seja tanto miscível na gasolina, né, quanto a parte polar faz com que ele seja miscível na água, né? Então, o álcool, né, também vai ter o caráter anfifílico, né, como a gente viu a questão do sabonete anteriormente. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham conseguido entender tudo. Se ainda façam os exercícios, né, para exercitar. Participem, né, assistam a aula ao vivo, né, para tirar, né, para assistir a resolução desses exercícios, para tirar as dúvidas que ainda tenham ficado, né? E continuem em casa, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.